Bob Proctor ensinava que riqueza começa na mente. A Bíblia revela que a mente renovada prepara a alma para a eternidade. Jesus não veio só para o terreno, mas para restaurar o homem por completo. Quando a consciência prospera aqui, o destino se alinha lá. Fique até o final. Todo ano o Natal chega, as luzes se acendem, as músicas se repetem, as pessoas se reúnem em volta da mesa, trocam presentes e fazem promessas silenciosas de que o próximo ano será diferente. Mas para a maioria, o Natal passa e a vida continua exatamente igual. As mesmas dívidas, a mesma ansiedade, o mesmo aperto no coração quando o mês termina, a mesma sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Isso nos obriga a encarar uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Será que entendemos mesmo o que o Natal significa? Biblicamente, o Natal não é apenas uma data comemorativa, é a entrada de uma nova realidade no mundo. Quando Jesus nasce, não nasce apenas um menino, nasce um reino, um novo governo espiritual, uma nova forma de viver, de pensar e de se posicionar diante da vida. Jesus não veio apenas salvar almas no sentido abstrato, ele veio restaurar o homem por completo, espírito, mente e vida prática. E isso inclui, inevitavelmente, a forma como lidamos com provisão, trabalho, dinheiro, abundância e escassez. Aqui, muitos cristãos travam, porque aprenderam a separar fé da vida real, espiritualidade do cotidiano, oração da administração prática. Mas a Bíblia nunca fez essa separação. O próprio Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estaria também o nosso coração. Isso revela que dinheiro não é um assunto neutro. Ele expõe valores, crenças e prioridades internas. Bob Proctor ensinava que a vida exterior é sempre um reflexo da programação interior. A Bíblia afirma a mesma verdade, com palavras ainda mais antigas e profundas. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O problema da maioria das pessoas não é falta de fé, nem falta de esforço. É uma mente que nunca foi verdadeiramente renovada. Elas querem mudança financeira sem mudança de consciência. Querem colheita sem transformação interna. Existe um erro muito comum dentro do meio cristão: confundir humildade com mentalidade de escassez. Muitos cresceram ouvindo frases que parecem espirituais, mas que não são bíblicas. Frases como: dinheiro é perigoso, pobre, mas fiel. Se Deus quiser, crente não pode pensar em prosperar. O problema é que nenhuma dessas ideias vem diretamente das Escrituras. Jesus nunca exaltou a miséria. Ele alertou contra o amor ao dinheiro, não contra o dinheiro em si. O dinheiro se torna um problema quando ocupa o lugar que pertence a Deus, quando governa o coração. Mas quando o coração está alinhado com Deus, o dinheiro se torna apenas uma ferramenta, um recurso, um meio para cumprir propósitos. O Natal nos lembra disso de forma poderosa. Cristo nasce em simplicidade, mas sua missão não era manter as pessoas na sobrevivência. Sua missão era restaurar aquilo que foi perdido no Éden. No início, Deus entrega ao homem autoridade, responsabilidade e domínio. O pecado não destruiu apenas a comunhão espiritual. Ele gerou confusão mental, medo do futuro, culpa, sensação de falta e insegurança constante. Desde então, muitos vivem como se Deus quisesse seus filhos apenas resistindo à vida, quando, na verdade, Ele deseja maturidade, responsabilidade e governo consciente. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai direto ao ponto. Diz que é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento não é apenas uma experiência emocional ou religiosa. É uma mudança profunda de consciência. Antes, a pessoa vive dominada pelo medo do amanhã, pela dependência total do sistema, pela mentalidade de escassez e pela culpa de desejar crescer. Depois, ela começa a viver com confiança em Deus, responsabilidade pessoal, visão de longo prazo e entendimento de princípios. É aqui que muitos param, porque querem milagres financeiros,
portas abertas e provisão sobrenatural, mas rejeitam disciplina, aprendizado, mudança de hábitos e renovação. A Bíblia ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da mente. Transformação não começa no bolso, começa no interior. Começa na forma como a pessoa interpreta a vida, o trabalho, o tempo e o dinheiro. O Natal é um lembrete anual de que uma nova mentalidade pode nascer. Mas, assim como no nascimento de Jesus, essa nova mentalidade não nasce em palácios. Ela nasce em ambientes simples, silenciosos e muitas vezes ignorados. O mundo transformou o Natal em consumo desenfreado. Mais compras, mais dívidas, mais ansiedade em janeiro, mais frustração depois que as festas acabam. Isso não acontece por acaso. É o reflexo de uma mentalidade inconsciente. As pessoas não compram apenas porque precisam. Muitas compram para preencher vazios emocionais, para aliviar frustrações, para sentir pertencimento ou aprovação. A Bíblia chama isso de engano do coração. Jesus veio justamente para curar o interior, para que o exterior entrasse em ordem. Quando a consciência muda, tudo muda. O consumo muda, as escolhas mudam, os hábitos mudam e o futuro muda. Prosperidade bíblica não é gastar mais, é administrar melhor. É entender que os planos do diligente conduzem à fartura. Diligência não é correria sem direção, é consciência aplicada diariamente. É agir com intenção, com visão e com responsabilidade. Talvez quem esteja ouvindo isso agora pense que sempre lutou com dinheiro, que nunca sobra, que já tentou de tudo, que parece que prosperidade não é para si. Mas a pergunta mais importante não é por que não funciona. A pergunta correta é o que ainda precisa mudar dentro de mim. O Natal não transforma a vida de quem apenas comemora uma data. Ele transforma a vida de quem entende o que essa data revela. Cristo nasceu para libertar do pecado, sim, mas também para libertar do medo, da mentalidade limitada, da culpa por crescer e da ignorância financeira. Ignorância nunca foi virtude espiritual, sempre foi um obstáculo. Deus não é glorificado pela confusão, pela desorganização ou pelo caos financeiro. Ele é glorificado quando seus filhos vivem com sabedoria, equilíbrio e consciência. Este Natal pode ser diferente, não porque o calendário muda, mas porque a mente pode mudar. E quando a mente muda, a vida a acompanha. O nascimento de Jesus é um convite silencioso para um novo começo, não apenas espiritual, mas também mental e prático. Um começo onde fé e responsabilidade caminham juntas, onde oração e ação se alinham, onde confiança em Deus não elimina a disciplina, mas a fortalece. Permaneça, pois, a seguir. Vamos avançar ainda mais fundo. Vamos entender por que muitas pessoas oram sinceramente, mas continuam presas financeiramente. Vamos separar fé verdadeira de pensamento mágico. Vamos alinhar princípios bíblicos com leis mentais que o próprio Deus estabeleceu. Porque prosperidade não é sorte, não é acaso e não é privilégio de poucos. É consciência, princípios e obediência funcionando juntos. Muitas pessoas oram por prosperidade com sinceridade, jejuam, pedem direção a Deus, participam de cultos, entregam ofertas e clamam por provisão. Ainda assim, os anos passam e a realidade financeira continua travada. Isso gera frustração, culpa espiritual e até a sensação de que Deus responde a uns e ignora outros. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, o problema não está na oração, e sim na compreensão equivocada do que fé realmente é. Existe uma diferença profunda entre fé bíblica e pensamento mágico. Pensamento mágico é esperar que algo mude do lado de fora sem que nada precise mudar do lado de dentro. É acreditar que Deus fará por nós aquilo que Ele espera que façamos com sabedoria, responsabilidade e obediência. A fé bíblica, ao contrário, não anula princípios, ela ativa princípios.
Ela não substitui ações corretas, ela direciona ações corretas. A Bíblia é clara ao dizer que Deus não pode ser escarnecido, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Esse texto não fala apenas de moralidade ou pecado. Ele fala de um princípio universal de causa e efeito. Semeadura e colheita não são conceitos apenas agrícolas. São leis espirituais e práticas que regem todas as áreas da vida, inclusive a financeira. Quem semeia desorganização, colhe caos. Quem semeia ignorância, colhe limitação. Quem semeia disciplina, colhe estabilidade. Isso não é castigo divino, é funcionamento da criação. Bob Proctor costumava dizer que as leis funcionam para todos, independentemente de crença. A gravidade não deixa de agir porque alguém não acredita nela. Da mesma forma, princípios financeiros não deixam de operar porque alguém ora muito. A oração não foi dada para substituir a obediência aos princípios, mas para alinhar o coração à verdade que permite vivê-los. Jesus nunca ensinou seus discípulos a viverem desconectados da realidade prática. Pelo contrário, ele falava constantemente sobre administração, responsabilidade e fidelidade no pouco. Quando ele diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, está estabelecendo um padrão claro. Deus não confia grandes recursos a quem não aprendeu a administrar os pequenos. Isso não é punição, é proteção. Recursos amplificam o que já existe dentro da pessoa. Se há descontrole, o descontrole cresce. Se há consciência, a consciência se expande. Aqui está um ponto sensível para muitos cristãos. Prosperidade não começa com mais dinheiro, começa com mais clareza. Muitas pessoas acreditam que se ganhassem mais, resolveriam seus problemas. Mas na prática, o que acontece é que mais dinheiro apenas revela hábitos já existentes. Quem não controla 100, não controlará 1000. Quem não honra compromissos pequenos, não será fiel em compromissos maiores. Isso não é julgamento, é observação. A fé verdadeira não é passiva, ela é ativa, consciente e alinhada com a verdade. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não está dizendo que ele viverá esperando milagres aleatórios. Está dizendo que ele viverá confiando em Deus enquanto anda em obediência aos princípios revelados. Fé não é negar a realidade, é enfrentá-la com sabedoria. Um dos maiores bloqueios financeiros dentro do meio cristão é a culpa associada ao crescimento. Muitos foram ensinados, direta ou indiretamente, que desejar melhorar de vida é sinal de carnalidade ou falta de espiritualidade. Mas a própria Escritura mostra homens e mulheres prósperos que andavam com Deus. Abraão, Isaque, Jacó, José, a diferença Davi é que eles não serviam à riqueza, eles serviam a Deus. A prosperidade era a consequência, não o centro. Quando Jesus fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele não está dizendo que as outras coisas desaparecerão. Ele diz que elas serão acrescentadas. O problema é que muitos tentam inverter essa ordem, buscam as coisas primeiro e tentam encaixar Deus depois. Outros fazem o oposto errado. Dizem buscar o reino, mas rejeitam responsabilidade, planejamento e aprendizado. Nenhum dos dois caminhos é bíblico. O reino de Deus funciona por princípios: justiça, fidelidade, diligência, sabedoria, domínio próprio. Esses valores não são apenas espirituais. Eles se manifestam em decisões diárias. Como a pessoa gasta, como planeja, como poupa, como investe tempo e recursos. A fé que não se traduz em decisões práticas se torna apenas discurso religioso. Outro ponto importante é entender que Deus não abençoa a desordem. Na criação, tudo começa com ordem. Antes da luz, houve separação. Antes da vida, houve organização. Isso revela algo profundo. Deus age em ambientes alinhados. Quando uma pessoa vive financeiramente no caos, sem controle, sem clareza, sem direção, não é falta de oração que impede o avanço. É falta de alinhamento.
Muitos querem que Deus resolva consequências sem mudar as causas. Querem paz financeira sem enfrentar hábitos destrutivos. Querem provisão sem aprender a dizer não. Querem abundância sem disciplina. Mas Deus não opera assim porque isso não gera crescimento, apenas dependência infantil. O Pai não cria filhos eternamente imaturos. Ele forma filhos conscientes. O Natal, mais uma vez, nos ensina isso de forma silenciosa. Jesus nasce em um contexto simples, mas cheio de significado. Não há desperdício, não há excesso, não há ostentação. Há propósito, há direção, há clareza. A simplicidade do nascimento de Cristo não glorifica a pobreza, ela glorifica a consciência. Cada detalhe aponta para a intenção, não para acaso. Quando alguém começa a alinhar fé com princípios, algo muda internamente. A pessoa para de ver o dinheiro como algo espiritualizado demais ou demonizado demais. Ela passa a vê-lo como o que ele é. Um recurso que precisa ser administrado com sabedoria. Isso tira o peso emocional do dinheiro e devolve o controle à consciência. Prosperidade bíblica não é viver sem problemas financeiros, mas viver com maturidade financeira. É saber lidar com fases boas e ruins sem perder o equilíbrio. É não ser dominado pelo medo quando falta, nem pelo orgulho quando sobra. É entender que Deus é a fonte, mas que Ele usa meios, processos e decisões humanas para manifestar essa provisão. Talvez, ao ouvir tudo isso, alguém perceba que sempre confundiu fé com espera passiva. Sempre orou esperando que algo externo mudasse, quando, na verdade, Deus estava convidando a uma mudança interna. Esse convite não é condenação, é libertação. Porque quando a consciência desperta, a pessoa deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser participante ativo da própria história. Deus não quer apenas te sustentar, Ele quer te ensinar a sustentar. Ele não quer apenas te livrar de crises, mas te dar sabedoria para não criá-las novamente. Isso não diminui a fé, isso a amadurece. Isso não diminui Deus. Isso revela seu caráter como pai. Existe uma camada mais profunda que impede muitas pessoas de prosperarem, mesmo quando elas oram, trabalham e tentam fazer tudo certo. Essa camada não está no exterior, mas na identidade. O modo como alguém se enxerga determina o nível de vida que ela considera aceitável. A pessoa não cresce além da imagem que tem de si mesma. Quando a identidade está limitada, o comportamento acompanha. E quando o comportamento acompanha, os resultados se repetem. Muitos cristãos carregam uma identidade fragmentada. Espiritualmente, acreditam que são filhos de Deus. Na prática, vivem como servos do medo, da insegurança e da escassez. Dizem confiar em Deus, mas não confiam em si mesmos para administrar, decidir e crescer. Essa contradição cria um conflito interno silencioso. Por fora, a pessoa afirma fé. Por dentro, sente que não merece prosperar, que algo sempre vai dar errado, que dinheiro é perigoso ou que crescimento espiritual exige permanecer pequeno. A Bíblia revela algo poderoso quando afirma que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que somos deuses, mas significa que fomos criados com capacidade de refletir atributos divinos como criatividade, responsabilidade, ordem e governo. Quando essa identidade é distorcida, o homem passa a viver abaixo do nível para o qual foi criado. Ele aceita migalhas quando poderia administrar recursos. Aceita sobreviver quando poderia construir. O Evangelho não apenas perdoa pecados, ele restaura identidade. Quando Jesus chama pessoas comuns para segui-lo, ele não apenas muda o destino eterno delas, mas também muda a forma como elas se veem. Pescadores passam a pensar como líderes. Um cobrador de impostos passa a enxergar restituição e justiça. Uma mulher ferida passa a caminhar com dignidade. Sempre que Jesus toca alguém, ele não entrega apenas alívio.
ele devolve valor. O problema é que muitos recebem o perdão, mas não recebem a nova identidade. Continuam se enxergando como indignos, incapazes ou inadequados para lidar com prosperidade. Existe uma crença silenciosa, muitas vezes inconsciente, de que sofrer financeiramente é sinal de humildade, enquanto prosperar é sinal de perigo espiritual. Essa crença não vem de Cristo. Ela vem de interpretações distorcidas, experiências passadas e, muitas vezes, traumas familiares. Identidade também está ligada ao merecimento, não no sentido de arrogância, mas no sentido de alinhamento. Quando alguém acredita profundamente que não merece viver bem, ela cria mecanismos de autossabotagem. Gasta sem pensar, assume compromissos além do que pode, rejeita oportunidades, procrastina decisões importantes. Não faz isso conscientemente. Faz porque, internamente, existe um limite invisível que diz: até aqui você pode ir, além disso não é para você. A Bíblia chama isso de fortalezas na mente. São padrões de pensamento que se levantam contra o conhecimento da verdade. E a verdade é clara. Deus não se agrada da miséria, do caos ou da desordem. Ele se agrada da verdade, da maturidade e da sabedoria. Quando alguém entende isso, começa um processo de libertação silenciosa, mas profunda. Bob Proctor ensinava que a imagem que a pessoa tem de si mesma funciona como um termostato. Você pode até aquecer o ambiente por um tempo, mas se o termostato interno estiver regulado para um nível baixo, tudo volta ao padrão anterior. A Bíblia diz algo semelhante quando afirma que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O coração aqui não é apenas emoção, é centro de identidade, crença e direção. Outro bloqueio invisível é a confusão entre dependência de Deus e irresponsabilidade pessoal. Muitos acreditam que confiar em Deus significa não planejar, não aprender, não se organizar. Mas a Escritura mostra o oposto. José confiava em Deus, mas também interpretava sonhos, planejava colheitas, armazenava recursos e administrava crises. Sua fé não o tornou passivo, o tornou estratégico. Quando alguém começa a alinhar identidade com responsabilidade, algo muda profundamente. A pessoa entende que Deus é a fonte, mas ela é o canal. Que Deus dá a semente, mas espera que ela seja plantada. Que Deus multiplica, mas não multiplica aquilo que nunca foi colocado em ordem. Essa compreensão tira o peso da superstição e devolve a dignidade da escolha consciente. Existe também o medo do julgamento. Muitos não prosperam porque têm medo do que os outros vão pensar. Medo de parecer ganancioso, medo de críticas, medo de se destacar. Mas viver tentando agradar expectativas alheias é uma forma silenciosa de escravidão. A Bíblia ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas com a vontade de Deus. Isso inclui romper com padrões culturais que glorificam o sofrimento e demonizam o crescimento. Jesus nunca ensinou seus seguidores a serem invisíveis ou irrelevantes. Ele os chamou de sal e luz. Sal preserva, luz ilumina. Ambos influenciam o ambiente onde estão. Influência exige posicionamento. Posicionamento exige identidade clara. Quem não sabe quem é, vive reagindo às circunstâncias. Quem sabe quem é, age com consciência, mesmo em meio às pressões. O Natal volta a nos ensinar isso de forma profunda. Cristo nasce sem status social, mas com identidade clara. Desde cedo, ele sabe de onde vem e para onde vai. Essa clareza o sustenta diante da rejeição, da escassez e das provações. A identidade precede o ministério. Antes de multiplicar pães, antes de curar multidões, Jesus ouve: "Este é o meu filho amado." A afirmação vem antes da manifestação. Isso nos ensina algo essencial para a vida financeira. Quem não resolve identidade nunca sustenta prosperidade. Pode até experimentar momentos de abundância, mas sempre volta ao padrão anterior.
Por isso, Deus trabalha primeiro no interior. Ele não está atrasando a bênção, ele está preparando o recipiente. Um coração desorganizado transforma provisão em peso. Uma mente confusa transforma recursos em ansiedade. Quando alguém começa a se ver como mordomo e não como vítima, tudo muda. Mordomo entende que administra algo que não lhe pertence, mas pelo qual é responsável. Isso gera cuidado, zelo e intenção. A pessoa para de gastar para impressionar e começa a gastar com propósito. Para de reagir emocionalmente ao dinheiro e começa a decidir com consciência. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele é construído com verdade, repetição e prática. A renovação da mente é diária. A identidade é fortalecida quando a pessoa escolhe, todos os dias, agir de acordo com aquilo que crê e não de acordo com aquilo que sente. Sentimentos oscilam, princípios permanecem. Talvez, ao ouvir isso, alguém perceba que sempre lutou não com falta de dinheiro, mas com falta de clareza sobre quem é em Deus. Sempre trabalhou muito, mas se sentiu pequeno. Sempre orou, mas se sentiu indigno. O Evangelho liberta dessas prisões invisíveis. Ele não apenas promete céu depois da morte, ele oferece vida abundante aqui e agora, começando pela mente. Chega um momento em que toda a consciência precisa descer para o chão da realidade. Pensar certo, crer certo e sentir certo não produzem mudança se não forem traduzidos em decisões concretas. A fé bíblica nunca foi apenas contemplativa. Ela sempre foi prática, encarnada, vivida no cotidiano. Jesus não ensinou seus discípulos apenas a orar, mas a agir com sabedoria, vigilância e responsabilidade. Por isso, quando falamos de prosperidade alinhada com o reino de Deus, estamos falando de escolhas diárias, pequenas decisões repetidas com fidelidade. A transformação financeira começa quando a pessoa assume responsabilidade total pela própria vida, sem culpa, sem vitimismo e sem transferir para Deus aquilo que Ele já confiou à sua administração. Isso não diminui a fé, isso honra a fé. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes, pessoas que entendem que cada escolha tem consequências e que cada dia é uma oportunidade de alinhar intenção, ação e propósito. Uma das primeiras mudanças práticas acontece na relação com o tempo. Tempo é um recurso espiritual e financeiro. Quem desperdiça tempo dificilmente administra bem o dinheiro, porque ambos seguem o mesmo princípio. Atenção. Onde está a atenção, ali está o fluxo. Quando a pessoa começa a organizar o tempo, ela começa quase automaticamente a organizar prioridades, gastos e decisões. A Bíblia chama isso de sabedoria. Remir o tempo não é viver apressado, é viver intencionalmente. Outra mudança essencial acontece na forma como a pessoa lida com hábitos. Prosperidade não nasce de grandes decisões isoladas, mas de hábitos pequenos e consistentes. Orar uma vez por prosperidade não substitui viver diariamente com disciplina. Ler um versículo não substitui aprender princípios. Dar uma oferta não substitui aprender a administrar. Tudo tem seu lugar, tudo tem sua função. O erro é querer que uma coisa faça o papel da outra. Bob Proctor ensinava que hábitos são expressões visíveis de paradigmas invisíveis. A Bíblia ensina que a árvore é conhecida pelos frutos. Ambos apontam para a mesma verdade. O que se repete revela o que governa. Quando alguém muda hábitos financeiros, não está apenas mudando números, está revelando uma mente renovada. Começa a anotar gastos, a planejar antes de gastar, a pensar antes de assumir compromissos. Isso não é falta de fé, é mordomia. Mordomia é um conceito profundamente bíblico e muitas vezes negligenciado. O mordomo não é dono, mas cuida como se fosse. Ele age com zelo, responsabilidade e visão. Quando alguém passa a se ver como mordomo dos recursos que Deus permite passar por suas mãos,
o dinheiro perde o poder emocional que tinha. Ele deixa de ser fonte de ansiedade ou idolatria e passa a ser instrumento de propósito. Outra decisão prática importante é aprender a dizer não. Muitos problemas financeiros não vêm da falta de renda, mas da incapacidade de estabelecer limites. Limites com pessoas, com desejos, com impulsos e com expectativas sociais. Jesus sabia dizer não. Ele não curava todos, não atendia a todas as demandas, não vivia para agradar multidões. Isso não o tornava menos amoroso, o tornava alinhado com o propósito. Prosperidade sustentável exige limites claros. Existe também a decisão de aprender continuamente. Ignorância não protege ninguém. Pelo contrário, expõe. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica à vida espiritual e à vida financeira. Aprender sobre dinheiro não é carnal, é prudente. Entender como funciona orçamento, reserva, planejamento e crescimento é parte da maturidade cristã. Deus não tem prazer na desinformação. Ele se agrada da verdade. Outro ponto essencial é alinhar expectativas. Prosperidade bíblica não é ausência de desafios. Não é vida sem crises. É vida com direção. É saber atravessar períodos difíceis sem perder a paz, porque existe estrutura, clareza e confiança. Quem constrói sobre princípios não entra em desespero quando o vento sopra. Jesus foi claro. A diferença entre quem cai e quem permanece não está na tempestade, mas no fundamento. O Natal encerra essa mensagem de forma poderosa. Cristo nasce como semente. Pequeno, silencioso, aparentemente insignificante. Mas dentro daquela semente havia um reino inteiro. Isso nos ensina algo profundo. Deus começa grande por dentro e pequeno por fora. O mundo faz o contrário. Começa grande por fora e vazio por dentro. A verdadeira prosperidade segue o padrão de Deus. Primeiro identidade, depois estrutura. Primeiro consciência, depois expansão. Talvez ao longo desse caminho, alguém perceba que sempre buscou atalhos, sempre quis pular etapas, sempre desejou resultados sem processo. Mas Deus não trabalha com atalhos, porque atalhos não formam caráter. E sem caráter, qualquer prosperidade se torna um peso. O processo não é castigo, é preparação. Cada ajuste interno prepara espaço para crescimento externo. Quando fé, identidade, princípios e hábitos se alinham, a vida começa a entrar em ordem de forma quase natural. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa muda a forma de lidar com eles. O dinheiro deixa de ser um mistério assustador e passa a ser uma área compreendida. A pessoa não vive mais reagindo ao mês, passa a conduzir o mês. Não vive mais com medo do futuro, passa a construí-lo com responsabilidade e confiança em Deus. Este Natal pode marcar esse ponto de virada, não como mais uma data comemorativa, mas como um nascimento real de consciência. Um momento em que a pessoa decide parar de terceirizar a própria vida, parar de espiritualizar a desordem e parar de confundir fé com passividade. Um momento em que ela entende que Deus não quer apenas ser adorado, mas refletido em escolhas sábias, em vida equilibrada e em prosperidade com propósito. Prosperar não é acumular para si, é ter o suficiente para viver com dignidade, ajudar com liberdade e servir sem medo. É não ser controlado pelo dinheiro, mas também não ser controlado pela falta dele. É viver com equilíbrio, gratidão e responsabilidade. Isso glorifica a Deus tanto quanto qualquer louvor cantado. Quando a mente muda, o caminho se abre. Quando o coração se alinha, as decisões se tornam mais claras. Quando a fé amadurece, a vida floresce. O Natal anuncia isso todos os anos, silenciosamente. Decida ouvir. Este não é apenas um vídeo, é um convite para viver com mais consciência, mais sabedoria e mais propósito. Porque quando Deus governa a mente, a vida inteira entra em ordem. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e se torna uma consequência natural.
Se este Natal marcar o nascimento dessa nova consciência, então ele já terá cumprido seu propósito. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso morrer aqui. O maior erro é ouvir, concordar e continuar vivendo do mesmo jeito. Decida agora fazer deste Natal um marco real, não apenas mais uma data no calendário. Escreva nos comentários com sinceridade: eu escolho viver com consciência. Não é para mim, é para você. Quando você escreve, você assume um compromisso público com a própria mudança. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com alguém que você ama e que vive lutando com dinheiro, ansiedade ou medo do futuro. Às vezes, Deus não muda uma vida com um milagre, mas com uma verdade ouvida na hora certa. Você pode ser esse canal. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Aqui nós não falamos de prosperidade superficial, nem de fé vazia. Falamos de consciência, princípios e vida real, alinhados com Deus. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque isso não termina aqui. O próximo passo é ainda mais profundo. E antes de sair, pare por alguns segundos. Respire. Agradeça a Deus, não apenas pelo que você tem, mas pelo entendimento que está nascendo dentro de você agora. Esse entendimento é a semente. Cuide dela, proteja-a, aplique-a. Que este Natal marque o nascimento de uma nova mentalidade, de uma fé madura e de uma vida financeira em ordem. Não por força, não por ansiedade, mas por consciência. Se você ficou até aqui, não foi por acaso. Deus trabalha assim, em silêncio, por dentro, preparando grandes mudanças. Nos vemos no próximo vídeo.